No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce, atormentada pela culpa, decide devolver o dinheiro que pegou da mansão de Arminda. Com o coração disparado, ela empurra a janela, sem saber que está sendo observada por Célio e registrada por Cristiano, que fotografa tudo. "Meu Deus, o que eu fiz?", sussurra, ao perceber que o erro pode custar caro demais. Enquanto isso, Samira revela a Raul um pedaço sombrio de seu passado. "Nem tudo que eu fiz foi por mal, mas eu aprendi a ganhar com o erro dos outros", diz, deixando o rapaz inquieto. E como se o peso da confissão não bastasse, Meg decide se aproximar de Júnior, convidando-o para jantar, o que desperta a desconfiança de Lucélia, que assiste a cena em silêncio, com o ciúme latejando no peito. Do outro lado da cidade, Lígia sente o corpo fraquejar. "Talvez a Joelle entenda um dia porque a mãe escondeu a verdade", diz, antes de desmaiar. Gerluce, ao chegar em casa e ver a mãe caída, entra em pânico. "Mãe! Acorda, mãe! Fala comigo!" Mas o silêncio da casa é de cortar o coração. Enquanto a tensão aumenta, Arminda e Ferete selam mais um pacto sujo. "Essa velha vai tomar o remédio que eu mandar, goste ou não", dispara a vilã, fria como o gelo. E Josefa, tremendo, implora: "Não faz isso comigo, minha filha." Mas é ignorada. Entre segredos, traições e decisões impensadas, cada personagem se aproxima perigosamente de um limite. Gerluce luta com a culpa, Raul com o medo, Arminda com a própria loucura. E Joelle, sem saber, está prestes a descobrir um segredo que pode mudar tudo o que ela acredita sobre o passado da família. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Josefa, entre o sono e a vigília, prova que nem sempre quem dorme deixa de ver, e que a intuição de uma mãe pode ser mais forte que qualquer tranca. Arminda, cética, sente o peso da culpa ao descobrir que a loucura da mãe escondia a verdade. Ferete, pela primeira vez, teme que o segredo das Três Graças esteja prestes a vir à tona. E Raul tenta apagar o erro que cometeu, sem perceber que quanto mais mente, mais perto fica do abismo. Mas até onde alguém consegue esconder a verdade quando o perigo mora dentro da própria casa? Bagdá se move como uma sombra pela mansão de Arminda. Cada passo é medido, cada respiração contida. É só entrar, assustar o moleque e sair, pensa, enquanto o suor escorre pela testa. O relógio marca quase 3 da manhã e o silêncio pesa como chumbo. Ele segura firme a lanterna e empurra a porta da sala. O som do trinco o faz gelar. "Calma, Bagdá, respira", sussurra para si mesmo, tentando controlar o medo que começa a tomar conta. Os olhos dele percorrem os corredores dourados, cheios de espelhos e quadros caros. "Esses ricos acham que estão por cima. Quero ver rir depois que eu cobrar o que é meu." Ele segue adiante, atento, quando um detalhe faz o coração disparar. Um ruído suave vindo da sala principal. Ele apaga a lanterna, se esconde atrás da cortina e observa. A casa parece vazia, mas algo está errado. No canto da sala, sentada numa poltrona antiga, Josefa permanece imóvel, de olhos abertos. Bagdá paralisa. "Meu Deus, essa velha está acordada?" Ele se abaixa, tentando enxergar melhor, e o pavor aumenta. "Ela está me olhando, está vendo tudo." O criminoso não entende que Josefa tem o estranho hábito de dormir sem fechar os olhos. E enquanto ele tenta se convencer de que é apenas uma coincidência, a tensão o corrói por dentro. "Não pode ser. Tá me olhando mesmo?" sussurra, dando um passo para trás. A madeira range e o som ecoa. Bagdá prende a respiração, o coração batendo forte demais. Por um instante, ele tem certeza de que Josefa piscou. Não! Não pode ter piscado. Ele sente o suor frio escorrer pelo pescoço, pronto para correr, mas o medo o paralisa. Na cabeça dele, tudo começa a se confundir. O silêncio,
o olhar fixo da idosa, o arrependimento de estar ali. Ele se pergunta se é o medo que o faz delirar ou se realmente há algo sobrenatural naquela casa. Sai daqui, Bagdá, antes que essa velha levante e te pegue pelo braço, diz para si mesmo. O plano de assustar Raul começa a desmoronar antes mesmo de começar. O criminoso não imagina que, em poucos segundos, o impossível vai acontecer, e o terror da noite vai ganhar olhos, voz e nome. Bagdá avança pelo corredor, com o coração batendo forte no peito. Cada passo parece ecoar como um trovão na mansão silenciosa. Ele tropeça num tapete e, ao se recompor, paralisa diante da cena mais perturbadora da noite. Josefa, imóvel na poltrona de olhos escancarados, fitando-o como se soubesse de tudo. Ele engole seco. "Meu Deus, essa velha tá me olhando!" murmura com a voz trêmula. O suor escorre pelo rosto e o ar parece desaparecer dos pulmões. Ele tenta se convencer de que é apenas uma coincidência. Ela tá dormindo. Só pode estar dormindo. Mas o olhar fixo da idosa o desestabiliza. A lanterna em sua mão começa a tremer. Um rangido corta o silêncio. O soalho denuncia sua presença. Josefa desperta num sobressalto e, num grito ensurdecedor, ecoa pela casa. "Quem tá aí? Ladrão! Socorro!" O som é tão forte que Bagdá perde o equilíbrio, tropeça outra vez e derruba um vaso de porcelana que se espatifa no chão. "Droga!" grita, correndo em desespero. Josefa sai da poltrona, assustada e confusa, tentando alcançar a parede. "Arminda! Tem alguém aqui dentro!" grita com a voz trêmula e os olhos arregalados. Bagdá tenta encontrar a saída, mas se perde nos corredores dourados da mansão. "Essa casa é um labirinto!" resmunga em pânico. Cada som agora parece mais alto, mais próximo, mais ameaçador. O medo se transforma em desespero. Ele corre, derruba um abajur, abre a porta errada e se depara com o reflexo de si mesmo no espelho da sala. "Sai da minha frente!" berra, atirando a lanterna no vidro. Josefa continua gritando cada vez mais alto. Eu vi o demônio nessa casa!" O barulho acorda metade da vizinhança, mas não desperta a compaixão de Arminda, que no quarto revira os olhos sem imaginar o caos que se instala. "Deve ser mais um dos surtos dela", diz, cobrindo a cabeça com o travesseiro. Enquanto Bagdá escapa pela janela, ofegante, Josefa permanece no meio da sala, tremendo. Ela tenta entender o que viu, mas sente o coração disparar. Não era sonho. Eu juro que não era sonho. E do lado de fora, o invasor corre pela noite, sem saber que o pior ainda está por vir. Josefa ainda sente o coração disparado. Ela atravessa o corredor descalça, o cabelo desgrenhado, a respiração falhando entre cada palavra. "Filha, acorda, Arminda! Tem um homem dentro da casa!" grita, quase chorando. As luzes se acendem uma a uma e o eco da voz dela se espalha pela mansão. Arminda aparece na porta do quarto com o robe de seda e o olhar irritado. "Mãe, são 3 da manhã. O que a senhora está fazendo gritando desse jeito?" Josefa se aproxima, trêmula, agarrando o braço da filha. "Eu vi. Ele estava ali no corredor de capuz. Eu juro, Arminda, ele estava aqui dentro." Arminda suspira, cansada daquilo. "Pelo amor de Deus, mãe, não começa com essas histórias de novo. A senhora sonhou acordada como sempre. Dorme de olho aberto, enxerga o diabo até no escuro." As palavras caem como facas. Josefa sente o peito apertar, o orgulho ferido. "Você acha que eu enlouqueci, é isso?" "Eu sei o que vi. Tinha um homem dentro dessa casa." Arminda cruza os braços com a voz fria. "Pois então me explica, mãe. Cadê o homem agora? Cadê o tal capuzado? Sumiu? É isso?" Josefa tenta responder, mas o medo toma conta. Ela encara a filha, as mãos tremendo. "O mal entra quando a gente menos espera, Arminda. E hoje ele entrou por aquela porta." Arminda ri com desdém. "Ah, chega, mãe. O que entrou aqui foi sua mania de ver coisa onde não tem." A vilã vira as costas e volta para o quarto, batendo a porta com força. Josefa fica parada no meio do corredor, sozinha,
o coração pesado. Lá fora, o vento faz a cortina balançar. Ela se aproxima da janela entreaberta e sente o frio da madrugada tocar o rosto. Eu sei o que vi, sussurra, com a voz embargada. De volta ao quarto, Arminda tenta dormir, mas algo a incomoda. O som do vaso quebrado no chão ainda ecoa na cabeça dela. Será que... murmura inquieta, mas logo se convence de que é bobagem. Josefa, porém, não volta a fechar os olhos. Ela se senta na poltrona onde tudo aconteceu, observando o escuro, como quem espera o perigo retornar. Se tiver coragem, volta. Eu ainda tô acordada, diz baixinho, sem perceber que do lado de fora há alguém escutando. Alguém que deixou um rastro impossível de ignorar. Arminda entra no quarto das Três Graças com o semblante tenso. O sol da manhã atravessa a cortina entreaberta e ilumina o chão repleto de cacos de porcelana. O silêncio é perturbador. Ela caminha devagar, o salto ecoando no mármore, e sente um arrepio subir pela espinha. Não pode ser, murmura, aproximando-se da janela. A corrente de ar frio toca seu rosto. A janela. Alguém abriu isso por fora. Ferete surge logo atrás, irritado com a movimentação. O que foi agora, Arminda? Já tá vendo o fantasma igual a tua mãe? Mas quando ele observa o chão, a expressão muda. Que diabos aconteceu aqui? Arminda se vira, a voz trêmula. O vaso. Foi o mesmo barulho que ela disse ter ouvido. A velha estava certa, Ferete. Alguém realmente entrou. Ele se aproxima e analisa os detalhes. As pegadas, ainda marcadas na poeira, seguem até a janela. Quem quer que tenha feito isso sabia o caminho. Não forçou a fechadura. Entrou e saiu sem deixar rastro, quase sem ser visto. Arminda cruza os braços, tensa. Quase. Ferete se agacha, passa a mão na moldura da janela e percebe algo estranho. Uma fibra de tecido presa no trinco. Olha isso. Alguém vestia algo escuro, de capuz, talvez. Ela sente o corpo gelar. Meu Deus! E se esse alguém veio atrás da escultura? Os dois se entreolham. O quarto, antes símbolo do poder e do segredo, agora parece um campo minado. Ferete tenta manter o controle. Se descobriram o que tem aqui dentro, Arminda, a gente tá perdido. Ela respira fundo, tentando recuperar a razão. Ninguém vai descobrir. Eu não vou deixar. Mas o olhar dela denuncia o medo. As palavras de Josefa ecoam na cabeça. O mal entrou por aquela porta. E agora, tudo indica que a velha estava mais lúcida do que nunca. Ferete se levanta, fecha a janela e diz num tom baixo. Eu quero que essa história morra aqui. Se a polícia souber, o escândalo vai destruir a gente. Arminda balança a cabeça, tentando se convencer de que ainda tem controle da situação. Vai morrer aqui, mas antes eu quero saber quem ousou entrar no meu território. Ela sai do quarto decidida, mas com a certeza de que a mansão não é mais o mesmo lugar. E do lado de fora, Raul observa de longe, aflito, sabendo que um detalhe esquecido pode revelar o segredo que ele tenta esconder. Raul caminha nervoso pelo beco estreito da chacrinha, olhando para os lados como quem teme ser seguido. O coração dispara quando uma voz rouca ecoa da sombra. Achei que não ia aparecer, moleque. Bagdá surge, o olhar afiado e o cigarro pendendo nos lábios. Raul tenta manter a calma, mas o medo o entrega. Eu tô tentando conseguir o dinheiro, Bagdá. Só preciso de mais tempo. O traficante dá uma risada seca, sem humor. Tempo? Eu te dei tempo demais. Agora o que eu quero é resultado. Ele se aproxima, encurralando Raul contra a parede. 60 mil, e se não pagar, eu volto lá. Raul empalidece. Voltar lá? Você tá louco? A casa da minha mãe? Minha avó quase te viu. Bagdá ri alto, debochado. Quase! A velha me viu, moleque, e me botou pra correr como se fosse a dona da favela. Ele se inclina, o rosto a centímetros do de Raul. Mas da próxima vez, não vai ser pra assustar.
O pavor toma conta. Raul sente o suor escorrer pelo pescoço. Por favor, Bagdá, me escuta. Eu posso resolver, eu juro. Só me dá mais uns dias. O traficante trinca os dentes. Resolve logo antes que alguém resolva por você, porque agora meu nome está envolvido. E eu não gosto de deixar rastro. Raul tenta reagir, mas as pernas tremem. Ele pensa em Joelle, em tudo que já perdeu, e a culpa o sufoca. Você não entende. Se descobrirem o que aconteceu naquela casa, acabou para mim. Para todos nós, Bagdá o encara com desprezo. Você já está acabado, garoto. Só não percebeu ainda. Um silêncio pesado se instala. O som distante de uma sirene corta o ar. Raul dá um passo para trás, respirando rápido, a mente em desespero. Eu preciso consertar isso. Preciso antes que tudo venha à tona. Bagdá dá as costas e se afasta rindo. Conserta, Raul. Mas lembra, quando a verdade aparece, ela não bate na porta. Ela arromba. Raul fica parado, sozinho no beco, o coração em pedaços. O erro que ele tentou esconder agora cresce como uma sombra, prestes a engolir tudo. Joelle se reencontra com a própria força depois de tanta dor. Hoje, é uma mulher que aprendeu que recomeçar não é esquecer o passado, mas transformar o que doeu em combustível para seguir. Raul, perdido no arrependimento, descobre tarde demais que amor nenhum sobrevive quando não há respeito. Daniel surge como o símbolo do novo, do amor leve que cura sem ferir, enquanto Gerluce assiste a filha renascer e entende que o verdadeiro perdão nasce do amor. Mas será que o passado vai aceitar ser deixado para trás? Ou voltará para testar o coração de quem acabou de aprender a viver de novo? Joelle encara Raul com o olhar firme, o coração apertado, mas sem derramar uma lágrima sequer. Não há mais medo, nem dependência. Só a certeza de que o que foi, ficou para trás. Você me perdeu, Raul. Não porque eu te odiei, mas porque eu me encontrei, diz, num tom que mistura dor e libertação. Raul tenta se justificar, balbucia palavras que já não têm peso. Eu ainda te amo, Joelle. Me escuta, por favor. Ela apenas balança a cabeça e dá um passo para trás. Amor não é isso, Raul. Amor não destrói, não engana, não aprisiona. Ele tenta segurá-la pelo braço, mas ela se solta. Acabou, diz, virando as costas sem olhar para trás. O som dos passos dela ecoa como o fim de uma era. Raul fica parado com o rosto pálido e os olhos marejados, percebendo que perdeu mais do que uma mulher. Perdeu a única pessoa que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Lá fora, Kellen a espera encostada no portão, aflita. Quando vê Joelle saindo sozinha, corre até ela. E então, vocês brigaram? Joelle solta um suspiro fundo, cansado, e responde: Não, eu só me libertei. Kellen sorri com orgulho, enxugando as lágrimas da amiga. Agora começa tua nova vida, Joelle. Sem peso, sem culpa, sem medo. Joelle respira o ar da rua como quem respira pela primeira vez. As lembranças ainda doem, mas já não dominam. Eu pensei que nunca fosse conseguir esquecer, mas agora eu quero lembrar sem sofrer. Kellen a abraça com força. Você vai conseguir, porque mulher forte não nasce pronta, ela se refaz depois de cada queda. A câmera foca no rosto de Joelle, iluminado pelo pôr do sol. O vento bagunça os cabelos e o sorriso tímido que surge é o sinal de que ela está pronta para recomeçar. Talvez pela primeira vez eu esteja vivendo de verdade, diz, olhando para o horizonte. Mas mal sabe Joelle que esse novo começo ainda vai colocá-la diante de desafios que testarão sua coragem e também abrirão espaço para algo que ela nunca imaginou viver de novo: o amor. Joelle caminha pelos corredores da escola com o coração acelerado. O som dos risos abafados, os cochichos cruéis, tudo parece ecoar mais alto do que nunca. Olha lá, a que vendeu o próprio filho, alguém diz sem pudor. Ela sente o rosto queimar, mas não desvia o olhar.
Segura o caderno com força contra o peito e segue em frente, como quem aprende a respirar no meio da tempestade. Kellen anda ao lado, de cabeça erguida, e sussurra. Não dá ouvidos, amiga. Teu valor não depende da boca de ninguém. Joelle força um sorriso. Eu sei. Mas dói, Kellen. Dói ouvir o que não sabem. A amiga a abraça pelos ombros. Um dia eles vão se calar. E quando isso acontecer, vão te aplaudir. Dentro da sala, Joelle se senta no fundo, tentando se concentrar. Cada página aberta é uma tentativa de recomeço. O professor fala, mas ela escuta o próprio pensamento. Eu preciso provar para mim mesma que ainda dá tempo. Que eu posso ser alguém. A coragem dela é silenciosa, mas firme. Como a de quem aprendeu a levantar sem que ninguém oferecesse a mão. À noite, em casa, Gerluce observa a filha estudando, os olhos marejados de orgulho. Eu errei tentando te proteger, confessa, aproximando-se. Joelle levanta o olhar e sorri com ternura. A gente só erra porque ama a mãe. Gerluce segura a mão da filha. Te ver assim me dá esperança. Você está renascendo, Joelle. Enquanto a mãe se afasta, Joelle volta a se concentrar no caderno. Cada palavra escrita é uma cicatriz que cicatriza. Ela já não é a menina perdida. É uma mulher se reconstruindo, traçando o próprio destino, passo a passo. O passado ainda a persegue, mas ela começa a entender. O perdão não vem dos outros, vem de dentro. E mal sabe Joelle que esse novo caminho vai cruzar com o de alguém capaz de enxergar além das suas feridas. Alguém que vai provar que o amor verdadeiro não julga, apenas acolhe. O barulho das cadeiras sendo arrastadas ecoa na sala quando o novo aluno entra. Daniel chega com um sorriso discreto e um olhar sereno que parece enxergar o que ninguém mais vê. Posso sentar aqui? Pergunta, apontando a cadeira ao lado de Joelle. Ela hesita por um instante, mas acaba assentindo com um leve aceno de cabeça. A aula começa, mas o coração dela parece inquieto. Entre uma explicação e outra, Daniel faz um comentário tímido, arranca um riso sincero dela, um riso que há tempos não aparecia. A cada conversa, algo dentro de Joelle vai se abrindo. Faz tempo que eu não falo com alguém sem medo de ser julgada, confessa, olhando para baixo. Ele sorri. É que eu não vim para te julgar, Joelle. Vim para te ouvir. Nos dias seguintes, os dois passam a dividir o mesmo caminho de volta para casa. Falam de sonhos, de medo, de tudo o que o tempo tentou apagar. Daniel não força nada, não cobra nada, e é justamente aí que ele ganha espaço. Você é diferente, diz ela. Ele responde com simplicidade. Não, só aprendi que o silêncio de quem sofre diz mais do que qualquer história. Uma noite depois da aula, eles ficam sentados no pátio vazio. A lua ilumina o rosto dela e Daniel fala com calma. Você não precisa de perdão, Joelle. Precisa de paz. A frase entra fundo, como um abraço sem toque. Joelle fecha os olhos e sente as lágrimas escorrerem, mas desta vez são de alívio. Faz tanto tempo que eu não escuto algo assim, sussurra. Ele segura a mão dela, sem pressa, apenas presente. E naquele instante, algo muda. Joelle sente o coração bater num ritmo diferente, não de medo, mas de recomeço. Pela primeira vez, o amor vem sem ferir, sem exigir, sem cobrar nada em troca. Apenas existe. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda guarda surpresas. Porque quando a paz começa a florescer, o passado encontra um jeito de bater a porta outra vez. Raul está irreconhecível. O olhar vazio, o rosto abatido, o peso da culpa estampado em cada gesto. Ele bate à porta de Gerluce, a voz trêmula. Eu errei, mas ainda amo sua filha. Gerluce o encara com frieza, sem piedade. Amor? Quem ama não destrói, Raul. Quem ama protege. E você jogou ela no inferno. Ele tenta argumentar, mas ela corta. Agora é tarde. O que você quebrou, o tempo não conserta. Sozinho na rua, Raul sente o chão sumir sob os pés.
O arrependimento o consome. Eu só queria ter outra chance, murmura olhando para o nada. Dias depois, ele decide agir. Aparece na porta da escola à espera de Joelle. Quando ela surge no portão, a respiração dele falha. A gente precisa conversar, grita, chamando a atenção de todos. Joelle congela, paralisada. O passado mais uma vez a alcança. Daniel se aproxima, protetor. Ela não precisa de você para ser feliz, diz, firme, colocando-se entre os dois. Raul ri com ironia. E você acha que sabe o que é amor, moleque? Daniel não recua. Sei o suficiente para entender que quem ama não machuca. A tensão toma conta. Alunos se aproximam, curiosos. Joelle, com os olhos marejados, finalmente fala. Chega, Raul. Eu já chorei demais. Ele tenta se aproximar, mas ela dá um passo atrás. O que eu vivi contigo foi dor. O que eu vivo agora é cura. A frase corta o ar como faca. Raul sente o golpe, sem reação. Joelle segura a mão de Daniel e vira as costas. Cada passo dela é uma vitória sobre o medo, sobre o passado, sobre tudo que a fez se diminuir. Raul fica ali, sozinho, encarando o vazio onde antes havia esperança. A cena é dura, mas necessária. Porque às vezes o amor que liberta é o mesmo que deixa para trás o que um dia doeu. E enquanto Joelle segue adiante, o destino prepara o próximo capítulo dessa virada. O momento em que a menina ferida dará lugar à mulher que aprendeu a se amar. A plateia se levanta em aplausos. Joelle está no centro do palco, vestida com a beca, o diploma tremendo entre as mãos. Não de medo, mas de emoção. O coração dela pulsa forte, como se cada batida dissesse, você conseguiu. Gerluce na plateia chora sem esconder o orgulho. Minha menina venceu, sussurra entre lágrimas. Daniel sobe até ela sorrindo. Teu passado não te define, Joelle, mas tua coragem, essa inspira. Ela ri, emocionada, e o abraça com força. O público vê mais do que uma formanda, vê uma mulher inteira que atravessou o inferno e voltou mais forte. Enquanto os flashes registram o momento, Joelle fecha os olhos e lembra de tudo o que precisou deixar para trás. A culpa, o medo, o peso do erro. Agora, tudo isso é passado. Eu renasci, murmura. Daniel segura sua mão, firme, como quem promete não soltar mais. E eu quero estar do teu lado para ver tudo o que ainda vem. Do outro lado do salão, escondido entre as sombras, Raul observa em silêncio. O rosto cansado, o olhar perdido. Ele vê o brilho nos olhos dela e entende, tardiamente, que o amor que destrói nunca vence. Ela aprendeu a viver sem mim, confessa, engolindo o próprio arrependimento. No palco, Joelle levanta o diploma para o alto. A plateia vibra. Gerluce sobe as escadas, abraça a filha e diz entre soluços. Você devolveu vida à nossa casa. Joelle sorri. A senhora me ensinou a lutar. É o fim de um ciclo, o começo de outro. O público sente. Não há mais medo, só esperança. A menina machucada deu lugar à mulher que entendeu o verdadeiro sentido da superação. E enquanto as luzes se apagam, uma certeza fica no ar. Em Três Graças, o amor que nasce da dor é o único capaz de ensinar a viver de verdade. Joelle carrega o peso de uma decisão impensável. Vender o próprio bebê para salvar o homem que ama. Gerluce sente o instinto de mãe gritar mais forte do que a razão e promete descobrir toda a verdade, custe o que custar. Lena transforma o sonho de ser mãe em uma mentira que a persegue, enquanto Herculano se afunda na culpa. E Samira, fria e calculista, move as peças de um jogo onde a dor alheia é lucro. Mas quando o amor e o crime se cruzam, quem será capaz de sobreviver ao preço da própria escolha? O salão da Fundação Ferretti está lotado. Jornalistas, investidores e convidados se misturam em meio ao luxo e aos sorrisos falsos. É ali, naquele cenário de aparência impecável, que Lena e Herculano fazem sua primeira aparição pública em Três Graças.
Ela, vestida com elegância calculada, segura o braço do marido e observa tudo ao redor com olhos atentos. De volta ao Brasil, enfim, diz, em tom quase nostálgico. Herculano sorri, mas há tensão no ar. Ele sabe que a esposa voltou com um propósito que vai muito além das aparências. Ferete se aproxima para cumprimentá-los, exibindo o mesmo sorriso hipócrita de sempre. Sejam bem-vindos. A Fundação se orgulha de ter pessoas como vocês conosco. Lena responde com um aperto de mão firme, sem disfarçar o olhar curioso que percorre o salão. Este lugar tem uma energia forte, Dr. Ferete. Parece que carrega histórias escondidas. Ele solta uma risada leve. Ah, minha cara, toda boa causa tem seus segredos. É nesse instante que Samira surge, deslizando entre os convidados. Posso interromper? Pergunta, com aquele sorriso que nunca chega aos olhos. Ferete faz as apresentações, e Samira, observando o casal, sente o faro do negócio. Vocês têm algo diferente, um brilho nos olhos de quem quer mais da vida. Herculano tenta descontrair. Acho que é o cansaço de quem acabou de chegar do exterior. Mas Lena, com voz firme e olhar fixo, rebate. Não é cansaço, é vontade. Eu quero ser mãe e não vou descansar enquanto não for. A frase ecoa no salão como uma confissão e um desafio. Samira observa, medindo cada palavra, e responde com sutileza. O destino costuma colocar as pessoas certas no mesmo caminho. Às vezes, até mais cedo do que imaginamos. O silêncio que se segue é carregado de intenções. Enquanto as taças se erguem e as luzes refletem o brilho do evento, algo sombrio começa a se formar. Samira já viu em Lena a peça perfeita para o seu jogo. E o sorriso de satisfação que esconde sob o batom vermelho é o prenúncio de uma nova tragédia em Três Graças. O destino está sendo selado naquele instante. E Joelle, sem saber, acaba de se tornar o alvo do plano mais cruel que a Fundação Ferete já viu nascer. Samira aparece na porta da casa de Gerluce como quem não quer nada. O sorriso é falso, o perfume é forte, e a voz sai doce demais para ser verdadeira. Joelle, minha querida, posso entrar um minutinho? Pergunta, já empurrando a porta com a mão. A jovem, desconfiada, hesita, mas acaba cedendo. Pode, mas é rápido, tá? Responde, sem imaginar o tamanho da armadilha que está prestes a cair sobre ela. Samira senta no sofá como se fosse dona da casa. Os olhos percorrem cada canto, analisando tudo. Você tá radiante, menina. Grávida, né? Dá pra ver no rosto. Joelle abaixa a cabeça, sem graça. Tô tentando me acostumar com a ideia. A vilã aproveita a brecha. Sabe, tem gente que daria tudo pra viver o que você tá vivendo. Gente boa, de coração enorme e que pode garantir o futuro do seu bebê. A frase cai como uma pedra. Joelle estranha. Garantir? Como assim? Tá falando do quê, dona Samira? A mulher sorri com calma, cruza as pernas e dispara. De um casal maravilhoso que quer te ajudar. Gente disposta a pagar bem, entende? Você resolve seus problemas e o bebê nasce com tudo do bom e do melhor. O silêncio que se forma é pesado. Joelle sente o estômago embrulhar. A senhora tá me pedindo para vender meu filho? Samira finge se ofender. Não, eu tô te oferecendo uma chance de mudar de vida. O mundo é cruel com quem tem pouco, Joelle. Pensa nisso como um ato de amor. É nesse instante que Raul aparece na porta, tenso, suando frio. Raul, você sabia disso? Pergunta Joelle com a voz trêmula. Ele desvia o olhar, incapaz de responder. Diz alguma coisa! Grita ela, as lágrimas escorrendo. O silêncio dele é a resposta mais cruel que podia dar. Samira se levanta, ajeita o cabelo e diz com frieza. Eu volto amanhã para saber sua decisão. Não pense muito, querida. As oportunidades não esperam. E sai, deixando o veneno no ar. Joelle desaba, ajoelhada no chão. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? A inocência dela acaba de ser roubada. E o amor, usado como isca num jogo sujo que ainda está só começando.
Enquanto Roeli passa a noite em claro, sem saber o que fazer, em outro canto da cidade, um teatro cruel começa a ser montado. Lena se olha no espelho com calma perturbadora. Se eu quero ser mãe, vou parecer uma, diz, ajeitando o vestido e posicionando a barriga falsa sob a roupa. A imagem é perfeita. Uma mulher grávida, serena, de aparência doce. Mas por trás daquele reflexo existe um vazio, uma dor que ela tenta preencher com mentira. Herculano observa de longe, tenso. Lena, isso tá indo longe demais. A gente tá cruzando uma linha perigosa. Ela o encara com lágrimas contidas. Perigoso é ver a vida passando e não ter um filho nos braços. Você não entende o que é acordar todo dia sentindo esse buraco aqui dentro. Ele tenta argumentar. Mas isso é crime, Lena. É errado. Ela o corta, firme, com os olhos frios. Crime é viver sem o que a gente mais sonha. Samira surge atrás deles, batendo palmas lentamente. Eu adoro quando o amor justifica o impossível. A vilã circula o casal como uma predadora. Vocês só precisam confiar em mim. O bebê certo vai chegar nas mãos certas. O resto é detalhe. Lena, ofegante, pergunta. E a mãe da criança, ela sabe? Samira sorri com malícia. Vai saber o necessário. E o necessário, minha querida, é nada. Enquanto o plano avança do outro lado da cidade, Gerluce sente o coração apertar. Joelle evita o olhar da mãe, come pouco, fala menos ainda. Filha, o que está acontecendo com você? Pergunta tentando se aproximar. Joelle desvia com os olhos marejados. Nada, mãe, só tô cansada. Gerluce insiste. Desde quando cansaço faz alguém chorar dormindo? O silêncio é a resposta. Joelle se tranca no quarto, encosta as mãos na barriga e chora em silêncio. Eu tô presa, mãe. Presa num erro que eu nem cometi ainda. Do outro lado, Lena sorri para o próprio reflexo. E Samira observa as duas, satisfeita, como quem conduz um jogo que ninguém mais consegue controlar. O destino de mãe e filha agora está amarrado por uma mentira que vai custar muito mais do que dinheiro. Os dias avançam como uma sentença. Lena vive o auge da farsa. Exibe a falsa barriga com orgulho. Circula entre os convidados de jantares e eventos beneficentes da Fundação Ferret, sempre de mãos pousadas sobre o ventre inexistente. Parabéns, Lena, você tá radiante, dizem as amigas. Ela sorri, ensaiada, enquanto por dentro o medo cresce. No carro, Herculano segura firme o volante. Até quando a gente vai manter isso? Ela responde sem hesitar. Até o bebê nascer. Depois disso, nada mais importa. Enquanto isso, em outro canto de Três Graças, Joelle mal consegue levantar da cama. O peso da decisão a sufoca. Mãe, eu não consigo dormir. Eu sinto que tô vendendo minha alma. Confessa com o olhar perdido. Gerluce tenta entender, sem imaginar o abismo que a filha esconde. O que você tá dizendo, menina? Que negócio é esse? Raul entra no quarto tentando acalmar a situação. É por um bem maior, Gerluce. É para resolver tudo de uma vez. Mas o tom dele não convence. As palavras saem ocas, sem verdade. Joelle o encara com raiva e dor. Bem maior para quem, Raul? Para mim ou para você? Ele desvia o olhar impotente. Você não entende. Eu tô tentando salvar a gente. Ela grita. Você tá vendendo o que a gente tem de mais puro. O silêncio que se segue pesa como chumbo. Enquanto isso, Samira saboreia o caos. Sentada em seu escritório, folheia documentos e fala sozinha. Tudo saindo como planejado. Um bebê, 2 compradores e ninguém desconfiando. O telefone toca e ela apenas responde com frieza. Mantenham tudo pronto. O parto tá mais perto do que eles imaginam. Mas o que Samira não sabe é que Gerluce começa a juntar as peças. A intuição de mãe fala mais alto. Essa mulher apareceu do nada e minha filha mudou da noite pro dia. Tem algo errado nisso. Ela vasculha o celular da filha, revira mensagens e anota um nome. Samira Ferret.
Eu vou descobrir quem é você, promete, com a voz trêmula, mas cheia de coragem. A tensão está prestes a explodir. A farsa de Lena, o desespero de Joelle e o instinto de Gerluce agora correm lado a lado. E quando essas três histórias se cruzarem, ninguém em Três Graças vai sair ileso. O grito de Joelle corta o silêncio da noite. O parto acontece às pressas, num quarto abafado, escondido do mundo. O suor escorre pelo rosto. O choro ecoa fraco, mas vivo. Chora, meu amor. Por favor, chora para mamãe ouvir. Implora entre lágrimas e dor. O som do primeiro respiro da bebê vem como um milagre. Por um instante, tudo parece certo. Joelle segura a filha com as mãos trêmulas. Encosta o rosto no dela e sussurra. Você é tudo que eu tenho. Meu pedacinho de céu. Mas a porta se abre com violência. Samira entra com 2 homens de preto. Hora de cumprir o combinado, diz, sem um pingo de emoção. Joelle aperta o bebê contra o peito. Não! Ela é minha filha! Eu mudei de ideia! A vilã dá um passo à frente, fria como uma sentença. Não é mais, menina! Cumprimos o acordo! O dinheiro já foi entregue! Joelle grita, se debate, mas é inútil. Samira arranca a criança dos seus braços. O choro da bebê ecoa enquanto a mãe cai de joelhos. Deus! O que eu fiz? Ao mesmo tempo, em um hospital luxuoso, Lena é fotografada cercada de flores e balões. Parabéns, mamãe! Diz a enfermeira, entregando o mesmo bebê nos seus braços. Lena sorri, com os olhos marejados. Agora somos pais, Herculano. Nosso sonho se realizou. Ele tenta sustentar o papel, mas o olhar revela o peso da culpa. Lena, e se descobrirem? Ela responde, seca. Ninguém vai descobrir. Essa menina é nossa. Nasceu pra gente. Enquanto o crime se consuma, Gerluce corre pelas ruas, desesperada, depois de seguir pistas que a levaram até o local errado. Chega tarde demais. O quarto está vazio, o lençol manchado de sangue, o berço vazio. Ela desaba. Não! Minha neta, não! As lágrimas viram fúria. Podem esconder, podem mentir, mas o amor de uma mãe vai achar essa criança. Do outro lado da cidade, Samira observa tudo pela janela, acendendo um cigarro. Mais um negócio fechado com sucesso. Mas o olhar dela denuncia algo. Medo. Porque o que nasceu naquela noite não foi só uma criança. Foi uma maldição. E quando o crime nasce da dor, a verdade sempre vem para fazer justiça. Joelle vai carregar o peso de uma escolha que nenhuma mãe deveria enfrentar. Entregar a própria filha em nome do desespero. Gerluce sente o passado bater à porta com força, e a dor de ver a história se repetir na filha a faz perder o chão. Jorginho, o homem que carrega sangue e culpa, reencontra o fantasma do que deixou para trás e descobre o preço do silêncio. Arminda, atormentada por vozes e visões do marido que acreditava morto, perde o controle e se vê à beira da loucura. E Samira, fria como o crime que comete, mostra que em Três Graças, o mal também sabe sorrir. Mas quando a verdade começar a emergir, quem vai conseguir sobreviver às consequências das próprias escolhas? Joelle passa a madrugada acordada, sentada na beira da cama, as mãos sobre o ventre que cresce a cada dia. A cabeça dela é um turbilhão. Quem é o meu pai de verdade, mãe? Pergunta, encarando Gerluce logo cedo com a voz embargada. O silêncio pesa. Gerluce desvia o olhar, tenta mudar de assunto, mas a filha insiste. Eu tenho o direito de saber. Gerluce respira fundo, tenta conter o nervosismo. Tem coisa, Joelle, que é melhor ficar enterrada. Mas a jovem não aceita. Enterrada para quem, mãe? Para mim que vivo no escuro. A mãe se cala, o rosto pálido entrega o que a boca tenta esconder. Joelle sente o coração apertar, e naquele instante jura que vai descobrir a verdade com as próprias mãos. Sem contar a ninguém, ela sai de casa e vai até a chacrinha, onde descobre que Jorginho, ex-chefe do tráfico, está de volta à comunidade,
depois de anos atrás das grades. Se tem alguém que pode me dizer o que minha mãe nunca quis, é ele, pensa, decidida. O encontro acontece em uma esquina escura. Ele a observa com curiosidade. Você é nova aqui? Pergunta. Meu nome é Joelle. Gerluce é minha mãe. O semblante dele muda na hora. Um silêncio tenso toma o ar. Gerluce? Repete, como se tivesse ouvido um fantasma. Você é filha dela? A respiração dele falha, os olhos vacilam. E Joelle percebe que está prestes a ouvir algo que vai mudar tudo. Fala, Jorginho, o que você sabe sobre ela? Ele hesita, olha para os lados e solta. Mais do que você imagina, menina. Muito mais. O coração dela dispara. Gerluce, em casa, sente algo estranho, como se o passado estivesse voltando para cobrá-la. O telefone vibra. É Viviane. Você tá bem, Gerluce? Tá estranha. Ela apenas responde. Não, alguma coisa ruim tá para acontecer. E está. Porque o segredo que Gerluce lutou a vida inteira para esconder vai explodir. E ninguém vai sair ileso. O barulho das motos ecoa pela chacrinha. Mas Joelle não sente medo. O coração dela bate acelerado enquanto observa Jorginho de perto. O homem que todos ali chamam de lenda, mas que agora parece apenas cansado. Ele a encara, confuso, como se o rosto dela abrisse uma ferida antiga. Você me lembra alguém, murmura, passando a mão no rosto marcado pelo tempo. Eu sou filha da Gerluce, responde Joelle, sem imaginar o que essa frase significa. O corpo dele endurece, os olhos se arregalam. O quê? Gerluce? Repete, como se tivesse ouvido o impossível. Ele se levanta devagar, o olhar perdido entre o espanto e a culpa. Não pode ser. Joelle tenta entender. O senhor conheceu minha mãe, não foi? Fala pra mim o que aconteceu entre vocês. Mas Jorginho se cala. O passado o engasga. Conheci. E foi o pior e o melhor erro da minha vida. A frase sai pesada. E ela sente um arrepio percorrer a espinha. O que quer dizer com isso? Insiste. Ele hesita, o suor escorrendo pela testa. Você não devia ter vindo aqui, menina. Tem coisa que é melhor ficar morta junto com quem a viveu. Joelle o encara firme. O senhor está escondendo o quê? Jorginho se afasta, respira fundo e solta o golpe que muda tudo. Você é minha filha e irmã do Bagdá. O mundo dela desaba. O quê? Grita, a voz falhando. Isso é mentira. Minha mãe nunca me esconderia uma coisa dessas. Ele tenta se justificar. Ela tinha medo, Joelle. Medo de você saber que nasceu do horror, de um tempo que ela tenta esquecer. Enquanto isso, longe dali, Gerluce chora diante de Viviane. Eu escondi para proteger ela, Vivi, para não reviver aquele inferno. Mas agora o castigo chegou. Viviane tenta acalmá-la, mas Gerluce sabe. A verdade tem pernas longas. Um dia sempre alcança a gente. Na chacrinha, Joelle sai correndo, sem destino, as lágrimas cegando o caminho. Isso não pode ser verdade, repete sem parar. Mas o destino não erra de alvo. E o reencontro com o passado é só o primeiro passo para uma revelação ainda mais devastadora. Arminda entra em casa transtornada, jogando a bolsa sobre o sofá. A cabeça dela lateja. As palavras de Zenilda não saem da mente. Eu vi o Rogério. Ele estava vivo. Impossível! Grita sozinha, a voz ecoando pelas paredes da mansão. Ele morreu. Eu vi o corpo. Eu enterrei aquele homem com as minhas próprias mãos. Mas por mais que repita, o medo começa a vencer a razão. Ela abre uma garrafa de vinho, serve um copo trêmula e tenta se convencer. É coisa da cabeça dela. Zenilda sempre foi fofoqueira. Só que o silêncio da casa pesa, como se alguém a observasse. De repente, o som do piano na sala ecoa. As notas são as mesmas que Rogério tocava todas as noites antes de dormir. O copo cai da mão dela. Quem tá aí? Grita.
a voz tomada pelo desespero. Nada. Apenas o som suave das teclas, repetindo a melodia do passado. Ela se aproxima, suando frio. Rogério! Chama com a respiração presa, e então ouve, nítido, o sussurro que faz o sangue gelar. Arminda, por que me deixou morrer? A taça quebra no chão. Arminda corre pelos corredores, tropeçando nos próprios pés. Isso não pode estar acontecendo! Eu não tô louca! Grita, abrindo as portas, acendendo as luzes, tentando provar para si mesma que está sozinha. Mas o espelho do corredor reflete algo que a faz parar. É o rosto dele, o mesmo olhar, o mesmo terno do dia do acidente. Ela grita, assustada, cai de joelhos e cobre o rosto com as mãos. Me deixa em paz, suplica. Nesse instante, Zenilda chega e a encontra em prantos. Arminda, o que houve? A vilã, tremendo, só consegue balbuciar. Eu vi ele, o Rogério. Ele estava aqui. Zenilda encara com um misto de medo e piedade. Às vezes o morto volta, mas nem sempre para perdoar. Arminda levanta ofegante. Não, ele não pode estar vivo. Se estiver, tudo vai ruir. E ela sabe, se Rogério realmente voltou, não foi para recomeçar, foi para cobrar. E o segredo que ela enterrou junto com ele está prestes a ressurgir, pronto para destruir tudo. Enquanto Arminda se perde entre vozes do passado e vultos que a perseguem, em outro canto da cidade, uma nova sombra começa a agir. Samira surge na chacrinha como quem traz salvação, mas cada palavra dela é veneno disfarçado de doçura. Você tá sozinha, né, Joelle? Ninguém te entende, mas eu posso te ajudar, posso te dar o que ninguém mais pode, diz com um olhar frio, estudando cada reação da menina. Joelle segura o ventre e baixa os olhos. Eu só quero que meu bebê não passe o que eu passei. Raul tá afundado em dívida. Eu não sei o que fazer. Samira se aproxima, passa a mão no ombro dela, quase como uma mãe. Confia em mim, menina. Eu posso garantir um futuro para essa criança. Um lar de verdade. Roupas, estudo, tudo o que você nunca teve. As palavras ecoam, suaves, mas carregadas de armadilha. Joelle hesita, o coração apertado. Mas, e se eu me arrepender? E se eu quiser ela de volta? Samira sorri gelada. O amor não paga conta, Joelle. E arrependimento não compra leite. Pensa no que é melhor para ela. A jovem chora. Você jura que minha filha vai ficar bem? A vilã segura o rosto dela com as duas mãos e responde sem piscar. Vai ter tudo o que você nunca teve. Por dentro, Samira já comemora. Cada lágrima de Joelle é um passo mais perto do lucro. Assina aqui, diz, entregando um contrato simples impresso e sem carimbo. Joelle segura a caneta tremendo. É só para garantir o cuidado, só não é? Tenta confirmar. Claro, meu anjo. Só para garantir o cuidado, responde Samira, escondendo o sorriso de quem acaba de vender uma alma. A caneta desliza no papel. A assinatura está feita. Joelle, sem perceber, entrega nas mãos de uma criminosa o bem mais precioso que já teve. Do lado de fora, o vento levanta poeira. É o presságio do que vem aí. Samira guarda o documento na bolsa e sussurra. Agora ela é minha. E o destino de Joelle muda para sempre. Porque o que parecia um acordo de amor vai se revelar o início de uma das tramas mais sombrias de Três Graças. A noite cai sobre a chacrinha, e o silêncio é cortado apenas pelo som de um choro distante. O primeiro choro da filha de Joelle. A menina nasce envolta em mistério, e o destino dela já foi vendido antes mesmo do primeiro suspiro. No quarto simples da maternidade clandestina, Samira observa tudo com o olhar frio de quem negocia vidas. Cumpri minha parte. Agora ela é sua, Lena, diz, entregando o bebê a uma mulher com o olhar vidrado. Lena a segura como se fosse um troféu. Minha filha, minha menina perfeita, murmura, completamente fora da realidade. Ela é minha, Samira. Ninguém vai tirar ela de mim. A vilã sorri, satisfeita.
É o que você pagou para ter. Agora cumpra o seu papel e mantenha a mentira de pé. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Joelle grita de dor e arrependimento. "O que eu fiz, mãe? O que eu fiz?" Soluça, agarrando as mãos de Gerluce. "Eu vendi minha filha, mãe! Eu vendi a minha filha!" Gerluce tenta conter as lágrimas, mas a culpa também a sufoca. "A gente vai trazer ela de volta, Joelle. Eu prometo. Nem que eu tenha que enfrentar o inferno para isso." No entanto, ambas sabem que o caminho agora está tomado por sombras. Samira desaparece e o rastro deixado é quase impossível de seguir. Enquanto mãe e filha se desmancham em desespero, Paulinho, em seu trabalho, esbarra em um dossiê escondido entre papéis da fundação. "Rede de adoção ilegal?" Lê em voz alta, intrigado. Ele folheia as páginas e o sangue gela quando vê o nome de Samira ligado a transferências bancárias, suspeitas e falsos registros de nascimento. "Meu Deus do céu! O que essa mulher fez?" Ele pega o celular e liga para Gerluce. "A gente precisa conversar. Agora." O cerco começa a se fechar. De um lado, uma mãe arrependida. Do outro, uma criminosa prestes a cair. E no meio disso tudo, uma criança inocente, usada como moeda de troca entre a culpa e o crime. E o público entende. As 3 bombas de Três Graças acabam de explodir. O segredo de Joelle, o retorno do morto e o tráfico de bebês.